Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. No dia de hoje, dia 2 de janeiro de 2025, primeiro dia útil do ano, agora 13 horas e 55 minutos aproximadamente, já indo para 4 horas que está aberto o pregão da nossa Bolsa de Valores, houve um movimento interessante bem no início da abertura do pregão, onde ações vieram a se oferecer. Nós vamos dar uma olhada no que nós podemos ter feito em relação a isso. Além disso, uma das empresas que já anunciou proventos veio a corrigir esses valores. E nós vamos dar uma olhada nessa correção e o impacto disso nos proventos que vamos receber ainda no mês de janeiro. E vamos começar com esse documento. Note aqui que esse documento ele foi publicado no dia de hoje. Chegou hoje, então, e ele diz o seguinte: é um documento da Caixa Seguridade. E note que está comunicando aos seus acionistas o valor dos dividendos por ação atualizados pela taxa Selic até o dia 17 de janeiro de 2025. Portanto, no dia 17 vai ter esse valor. Que valor é esse? Veja que quando esses proventos foram anunciados, lá no dia 7 de novembro de 2024, eles eram de aproximadamente 31 centavos. E agora eles são de 31 centavos e mais um pouquinho aqui do ajuste que está sendo colocado depois. Um número bastante extenso ali. 1697328. Claro, não teve impacto nem na segunda casa aqui decimal depois da vírgula, portanto, claro que o impacto vai ser pequeno, mas de qualquer forma nós vamos mostrar o que isso vai representar em termos de percepção desses programas. O que tem de realmente interessante nisso? Veja aqui, a data do pagamento, que vai ser aqui no dia 17 de janeiro, ela vai ter como base a posição acionária do dia 3 de janeiro. Então, portanto, hoje é dia 2, se você adquirir essa ação até amanhã e mantiver a ação até o final do dia, você vai fazer jus a receber esses proventos que foram reajustados pela taxa Selic, com o fechamento do dia 31 de dezembro de 2024. E do ponto de vista da carteira do canal, o impacto é o seguinte: veja que no dia 17, então, temos para receber, aqui nós estamos falando de janeiro de 2025, no dia 17 nós temos para receber de Caixa Seguridade os 31 centavos já corrigidos, o que vai implicar um pagamento de R$ 327,59 dentro dos cálculos que nós fizemos aqui no canal. E neste momento, veja que o Ibovespa ele vai a 120.619 pontos. Agora ele está a 0,28% em relação ao fechamento de sexta-feira, mas note que durante o dia ele chegou a cair a 119.119 pontos. Talvez o valor mais baixo, eu acredito, de cerca de 1 ano e meio aproximadamente. Enquanto isso, Caixa Seguridade está aqui, R$ 14,28, subindo 0,28%. Mas veja como tem ações aqui que estão no vermelho, podendo estar a se oferecer. Uma dessas ações é a ISA Energia, na sua ação preferencial. Antigamente ela era TRP L4, agora é ISA E4, que nesse momento vai cotada aqui a R$ 23,22,99. Ela está estável por enquanto, né? Aqui cai 0,09%, mas note que ela já esteve a R$ 22,80. E nós lançamos logo no início da manhã uma ordem de compra para ISAE aqui no fracionário, para comprarmos 50 ações. A nossa ideia era comprar 50 ações a R$ 22,95 e tivemos a ordem executada aproximadamente 20 para as 11 da manhã. E como de costume, para o método que nós utilizamos aqui no canal, a primeira coisa que fazemos é o registro da compra. No dia 2 de janeiro de 2025, compramos então a R$ 22,95, 50 novas ações. Saímos de 3.937 ações para 3.987 novas ações. Essas planilhas todas eu deixo no final, para que se você quiser utilizar o método do mesmo formato que eu utilizo aqui no canal, elas vão ficar sempre disponíveis. Então note que aqui em cima eu tenho o registro dos proventos de 2018 até 2023. O que interessa é de 2019 até 2023, onde na média dos últimos 5 anos, de 19 até 23, a ISA veio pagando aqui, em média R$ 2,02 por ação. Nós temos aqui como objetivo no canal receber no mínimo 6% em função do valor que nós pagamos pela ação. Então a gente faz o cálculo contrário. Nós pegamos os proventos que são pagos e dividimos esses proventos por 6%. E isso aí vai dizer qual é o valor máximo que nós pagaríamos por essa ação. Dividindo R$ 2,02 por 6%, nós temos o preço teto nos últimos 5 anos em R$ 33,68. Se nós considerarmos o que foi pago em proventos em 2023, por R$ 2,20. Veja que está acima, né, desses R$ 2,21. Fazendo o mesmo cálculo, ou seja, dividindo esses proventos por 6%,
nós vamos ter aqui o preço teto do último ano, que é de R$ 36,73. A gente também considera o crescimento, o que veio acontecendo, os proventos, ele foi aqui de quase 10%, 9,91%. Isso nos dá um preço teto para uma projeção de 37,02. Mas, para nós, interessou mesmo foi o menor desses preços tetos, 33,68, que a gente chama de preço teto quando nós olhamos para o passado. Porque esse aconteceu, é o preço teto da média dos últimos 5 anos. Porque a gente pega o menor por uma ideia conservadora, ou seja, quanto mais baixo for o nosso preço teto, significa que a gente vai aumentando a nossa margem de segurança ao comprar ações abaixo desse valor. E assim como nós temos um preço teto quando nós olhamos para o passado, e sempre que nós tratamos esse preço teto do passado, ele é o mais importante, porque isso é baseado em fatos que aconteceram. E aquilo que foi constante no passado é bem provável no futuro. Mas nós também temos nosso preço teto em função das nossas projeções. E nós projetamos, então, nós só temos até aqui o resultado do terceiro trimestre de 2024. Falta o do quarto trimestre, que vai acontecer lá por fevereiro, às vezes março. Mas com o que nós temos até o presente momento, nós temos uma estimativa para o fechamento do exercício de 2024 de 3 bilhões e 100 milhões em lucro para a ISA-CETEP. Veja que aqui eu estou tratando do ano de 2025, mas esses valores serão todos projetados depois que nós tivermos o fechamento de 2024. Por enquanto, trabalhamos com os dados que nós temos de 2024 até o terceiro trimestre. Então, note aqui que para este lucro líquido, em a companhia pagando aqui um pouco mais de 50% do IFRS, que é o padrão internacional das demonstrações contábeis, ela vai pagar o que ela já anunciou, R$ 2,36, batendo aqui inclusive o ano de 2023, que foi de R$ 2,20. Veja que aqui está zerado, porque não houve anúncio de proventos com Datacom no ano de 2024. Portanto, eu já tinha dito isso em vídeos anteriores, esse valor vai ficar zerado. Se nós considerarmos que pagamos pela ação R$ 22,95, veja que acontecem duas coisas aqui. A primeira delas, R$ 2,36, quando divididos por 6%, nos dá um preço teto aqui de R$ 39,33. Certo? E nós estamos trabalhando com R$ 33,68 quando olhamos para o passado. Quando olhamos para o futuro, R$ 39,33. Ainda com relação a preço, observe aqui que nós temos aqui como uma referência em relação ao patrimônio líquido da ISA Energia. 20 bilhões e 200 milhões aproximadamente. Ela tem uma base acionária pequena. Quando nós dividimos o patrimônio líquido, esses 20 bilhões e 200, pelo número de ações, 658 milhões de ações, então nós temos um valor patrimonial por ação. É o quanto vale uma ação em termos patrimoniais, R$ 30,70. Quando nós pagamos por essa ação R$ 22,95, esse valor aqui, ele nos dá, ou ele representa este número, quando colocado sobre o valor patrimonial por ação, 0,75. Ou seja, ele é 75% do valor patrimonial, que são aqueles R$ 30,70. Aqui tem dois indicativos desse número, que é o PVPA, que a gente chama, preço da ação, R$ 22,95, dividido pelo valor patrimonial por ação, que é R$ 30,70. Significa que essa ação tem um desconto de 25% em relação à sua compra, dando duas informações para nós, basicamente. A primeira, a ação realmente pode estar barata, já que estamos comprando abaixo do valor patrimonial. E mais, o risco é muito baixo de comprar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Por outro lado, quando pegamos o preço da ação, R$ 22,95, e dividimos pelo lucro líquido por ação, nós temos esse valor aqui, 4,87. Ou seja, comprando a ação a R$ 22,95 em função do lucro líquido, não é em função dos proventos. Em função do lucro líquido, temos aí para receber em torno de 4 anos e 9 meses, 4 anos e 10 meses. Se dividirmos os proventos que nós estamos por receber pelo preço que pagamos pela ação, note que nós temos aqui um dividend yield de 10,28%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E assim nós podemos construir o nosso racional por trás dessa compra. Então veja, por que o racional? É exatamente, nós vamos mostrar o que existia na nossa cabeça, quando em algum momento no futuro nós quisermos olhar para o passado e ver o que nós estávamos pensando. Então o racional registra o que nós tínhamos na cabeça quando fizemos essa compra. Então por que nós compramos isso? Primeiro está aqui o registro, dia 2 de janeiro de 2025, compramos ISA Energia, 50 ações por R$ 22,95. O que pairava em nossa cabeça, nesta época, era um dividend yield de 10,28%, um preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, ou seja, um PL de 4,87, para receber de volta, em função do lucro líquido, em 4 anos e 8 meses, 4 anos e 9 meses, um PVPA, ou seja, preço da ação
dividido pelo valor patrimonial por ação por 0,75, um desconto de 25% na compra da ação e ainda a ideia de que o risco é muito baixo de comprar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. E também abordamos sob o ponto de vista do preço. Então veja que o preço nós vamos pegar o menor deles, R$ 33,68, ou seja, quando olhamos por passado, esse é o mais importante, mas se o preço da nossa projeção, o preço teto da nossa projeção, fosse mais baixo, é o que nós colocaríamos aí. Quanto mais para baixo, melhor, mais conservadora a nossa ideia, fazendo aumentar a nossa margem de segurança. Então veja, pagando R$ 33,68, ou melhor, tendo como preço teto R$ 33,68 e temos pago R$ 22,95, o todo do nosso racional indica que essa pode de fato ter sido uma boa compra. Encerramos com a nossa planilha de metas, metas essas agora para os anos de 2025 a 2026. Não temos nada, ainda não aconteceu, ainda precisamos ajustar a distribuição dessas ações que nós fazemos anualmente, mas isso eu vou fazer talvez ao longo da outra semana, onde eu vou atualizar o planejamento estratégico aqui do canal, vou mostrar para você como é que eu faço até chegar nessa planilha. Note então que no caso da ISA Energia, nós temos uma meta aqui de 4.175 ações, e chegamos a 3.987. Estamos a 95,50%, com o objetivo de chegar àqueles 4.175 ações, aí no caso do ano de 2026. Mas isso ainda está como referência o ano de 2024. Provavelmente nós vamos aumentar a nossa meta em termos de ações, porque a gente faz esse trabalho bienal. E veja que agora a nossa meta para esse ano ainda não está atualizado devidamente. Essa aqui é uma atualização do mês de janeiro, na verdade, de 2025. Vai ter outra atualização ainda neste mês. Mas por enquanto nós estamos trabalhando com a ideia de R$ 4.130 em proventos, em média por mês, no ano de 2025. Isso aqui vai ser atualizado, provavelmente você vai chegar a 4.500, 600, ainda com a ideia de que se possa chegar lá no final do exercício de 2025, recebendo na média de R$ 5.000 por mês. Meta essa que pode ser bem factível, uma vez que só para janeiro nós temos aqui para receber, como eu mostrei agora, R$ 327,59 na Caixa Seguridade, a própria ISA que vai nos pagar R$ 2.666,92, já computadas as ações que nós adquirimos, e também a Taesa, que vai nos pagar R$ 2.084,64. Só neste mês vai nos totalizar aqui R$ 5.079,15. Portanto, só aí já vai estar acima dessa meta dos 4.500, 4.600. Esse efeito ele ocorre por conta do método que nós utilizamos, que é sempre uma compra regular de ações, compras regulares mensais, e depois os proventos que nós recebemos também são revertidos em compra de ações. Quando nós iniciamos o canal, nós comprávamos ali em torno de R$ 2.000, R$ 3.000 do nosso próprio bolso. Hoje, recebendo R$ 5.000 em proventos, nós temos além dos 2, 3 mil, vamos por 3, mais 5, então nós temos 8 mil. Claro que nós vamos conseguir comprar muito mais ações, principalmente quando a gente enfrenta um mercado como esse, que é o que nos favorece mais, onde ele tem uma queda e ele está andando em linha de queda e as ações acabam se oferecendo, fazendo com que a gente compre mais ações. Do outro lado, quando o mercado ele começa a ter uma alta, começa a ter um rally, a gente raramente compra, exceto aquilo que é o regular do mês. O restante a gente faz caixa para comprar nessas oportunidades. E com isso, o efeito sobre os dividendos, porque ele acaba advindo de uma quantidade bem maior de ações, isso nos leva para receitas de números bastante interessantes, como os mostrados aqui nesse vídeo, nesta apresentação. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço